Fala, rapaziada, tranquilo com vocês? Aqui é o Rock. Pessoal, vou me pronunciar nesse vídeo sobre um pensamento que eu tenho, envolvendo questões que estão surgindo, né? Nós estamos experimentando agora, em um curto período de tempo, basicamente, um aumento muito grande na notoriedade da filosofia MGTOW. E eu vou chamar de filosofia, tá? Teve esse vídeo do MBL, agora tem pseudo-celebridades no Twitter comentando, pessoas levantando essa discussão, né? Está surgindo páginas no Facebook falando sobre, ou páginas no Facebook falando contra também, né? E o que nós percebemos agora é o seguinte: críticas de todos os lados. Não importa se a pessoa que está falando sobre o MGTOW ela é de esquerda ou de direita, né? Se é de cima ou de baixo, se é religioso ou não, mas a tendência é que se ela não tem contato com o MGTOW, ou tem um contato apenas superficial, ela tenha nojo, tenha aversão a isso e consequentemente ela fale muito mal do MGTOW. Isso é natural, né? Então eu vou aqui falar um pouco sobre, vamos destrinchar esse assunto, porque, entendeu, que fala mal. A gente sabe, aqui no MGTOW nós sabemos, nós temos essa convicção que o MGTOW ele não tem viés político porra nenhuma. Na verdade ele é uma filosofia muito individual, que ela atinge apenas a pessoa, o indivíduo que segue ela. Não existe uma pregação, não existe um código de conduta assim, rígido, sabe? Não tem nada disso. A gente não prega nenhum preceito moral ou nada do tipo. Enfim, mas igual eu disse agora há pouco, mais do que nunca no Brasil as pessoas estão tentando associar o MGTOW com alguma coisa ruim e, além disso, tentando associar o MGTOW com uma agenda política pré-existente, né? Quem não conhece do assunto, ela tenta imediatamente flexionar o MGTOW para ele caber em algum tipo de agenda, alguma narrativa pré-existente. A esquerda globalista, né? A esquerda mainstream atual, o marxismo cultural, obviamente taxa tudo de extrema direita, né? Tudo que não lambe o chão, que o Deus vulva mija, é machista, é ruim, é mau, é vil, né? Sem grandes novidades quanto a isso, a gente tá careca de saber, porra. Mas o que é mais gritante e interessante ao mesmo tempo, ultimamente, é a revolta, e esse é o termo correto, a revolta que a direita conservadora tem em relação ao MGTOW. E a gente pode falar aqui de cadeira, porque 98% dos MGTOWs eles vêm de um background conservador, né? Anteriormente, certo? Alguns até podem se considerar conservadores ainda, e tá tudo bem, tá? Dependendo aí do seu conceito de conservador, que é uma coisa até ampla, né? Mas eu estou falando assim, sendo mais generalista, usando mais o arquétipo conservador, certo? Assim, que mais é convencional, você sabe muito bem do que eu estou falando. E a gente, por ter esse background conservador, a gente conhece muito bem a narrativa conservadora, todo o moralismo envolvido nisso, etc, né? A gente entende melhor do que ninguém as críticas que esse setor faz a nós. Contudo, o mindset MGTOW é um mindset que ele necessariamente é livre, independente
independente e autônomo. Necessariamente, que fique frisado isso, ele é necessariamente livre, independente e autônomo. E por isso, o homem, MGTOW, ele já se conformou a navegar por si só no mundo. Muitas das vezes fisicamente, mas principalmente figurativamente falando. O preceito básico é justamente esse, o cara seguir o seu próprio caminho, independente das coisas ou dos outros. Ou seja, a gente não tem rabo preso pra porra nenhuma. A gente contesta tudo e todos, inclusive nós mesmos. Não existe tema sacrossanto na MGTOW. O ceticismo domina essa visão, né? O MGTOW, ele tem um total desprezo exatamente pelo ceticismo, pela adoção dessa postura racionalista e a falta de rabo preso. A gente tem um total desprezo ao politicamente correto, né? E por isso, justamente por isso, gera tanto ódio, literalmente ódio, de qualquer setor que ao menos remotamente se curve a uma agenda política qualquer. Eu disse agenda política qualquer. Qualquer agenda política atual vai ver o MGTOW como uma ameaça. E eu vou falar disso mais à frente. O homem MGTOW, ele basicamente, cara, ele é alheio a qualquer amarra que se possa colocar nele. Independente do lado, se é direita ou esquerda, foda-se. E a questão é que o fato de incomodar tanto, né, esses diversos setores totalmente antagônicos, né, e a gente incomoda todo mundo, evidencia o seguinte: existe um politicamente correto declarado, que é um politicamente correto mainstream, é um politicamente correto esquerdista, da mídia de massa, e que todo mundo já está careca de saber, e que a direita é completamente contra, etc. Contudo, a gente tem que ter um entendimento seguinte: existe o politicamente correto da narrativa contrária também. Agora já vai ter nego, não sei o que, blá 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 blá, achando que o politicamente correto é só o que se convencionou falar, que é a esquerda censurando e tal. Mas isso também acontece na bolha conservadora, né? E nesse sentido, eu posso dizer com convicção que existe sim o politicamente correto na bolha conservadora, né? E se existe o politicamente correto, existe a censura. Se existe a censura, existe um impulso de calar o próximo. Então existe interesse na sua submissão. Ou seja, aonde existe o politicamente correto, existe interesse na submissão. E acho que isso é bem evidente para todo mundo. Mas as pessoas tendem a não perceber que existe o politicamente correto na bolha conservadora também, né? Existe um medo de refutação dos argumentos e da narrativa conservadora, tanto conservadora quanto a globalista. Ou seja, se existe interesse na sua submissão, se existe interesse na propagação de narrativas, então existe a Matrix. E a Matrix, ela tem sempre o mesmo modo operandi, independente, né, do posicionamento que você se encontre, mas para manter a hegemonia, a Matrix, para manter a sua hegemonia e o controle, né, ela usa de determinados artifícios, né? Existe incutido na Matrix uma narrativa, necessariamente existe uma narrativa. Tá? E a narrativa, lógico, vocês sabem, mas para quem não sabe, o conceito de narrativa que eu uso aqui, né, é a história principal que é contada e ela é considerada verdade. Tá? E para reforçar a credibilidade dessa narrativa,
a Matrix ela usa de conceitos morais, e esses conceitos morais eles se tornam sacrossantos e, portanto, eles são impassíveis de serem criticados. Você não pode ir contra esses conceitos, certo? E quando o seu discurso, o seu pensamento está em congruência com essa narrativa e os seus conceitos morais, né? Quando você adere a essa narrativa e a justificativa da existência dessa narrativa, você recebe validação. E a validação é o meio com que a Matrix te recompensa por você estar fazendo parte dela. Essa validação pode vir de várias formas, até mesmo de elogios, a inclusão em determinados meios sociais e etc. Sempre muito positivos, né? Então o que a gente tem, por exemplo, a figura que a gente diz que é o virtue signaling, né? Que é a sinalização de virtude. O cara vai lá e escreve lá no Facebook assim, eu apoio o direito das mulheres. Pronto, recebeu validação daquele monte de puta. Aquele monte de manjino escroto também. E agora eles vão querer ser amiguinhos. E agora ele tem direito de fazer parte daquela bolha social ali. Entendeu? Mas isso no âmbito individual. Mas isso ocorre no âmbito macro. O que é muito mais pesado. Por exemplo, Gillette fazendo aquele câncer daquela propaganda. Porra. Virtue signaling. Pra caralho. É ela aderindo à Matrix para ter ganhos econômicos. Entendeu? No caso, a Matrix, a narrativa, né, da Matrix, a narrativa esquerdista da Matrix, né? Então, assim, é sempre muito positivo você ser validado, sempre muito desejável. Ou seja, é tentador demais. A Matrix te tenta e ela te suborna o tempo todo. E você, como uma prostituta, vende a sua autonomia e liberdade em troca de aceitação. Essa é Red Pill, meu irmão. Engole essa porra. Pode chorar, mas chora engolindo. Então, assim, existe a narrativa da cúpula mainstream, né, igual eu comentei, que todo mundo aqui a gente sabe, a gente não precisa de ficar falando muito disso, mas a questão que eu quero fazer é que existe a narrativa conservadora também. A cúpula conservadora e que funciona da exata mesma maneira, só que de uma forma um pouco diferente, né? Assim, pelo menos para inglês ver, com o intuito ela tem o intuito de absorver as pessoas que porventura não se conformam com a narrativa mainstream, né? Basicamente é como se ela fosse uma forma de controle também, para controlar os incontroláveis, né? Porque são essas pessoas que aderem a essa narrativa, a cúpula conservadora, essas são pessoas que ainda apresentam resquícios da cultura ocidental tradicional. Só que o detalhe é o seguinte, parafraseando o nosso amigo Guaxinim, só que o detalhe é o seguinte, a cultura ocidental tradicional, ela já está danificada, além do ponto do retorno. Não existe mais como voltar atrás, cara, por N motivos. E que esses motivos são coisas do tipo que a gente discute aqui o tempo inteiro, né? E a gente discute aqui sob um ponto de vista completamente cético. Os conceitos morais que corroboram com a aceitabilidade das narrativas que mantêm as pessoas na Matrix são emocionais. E aqui a gente rejeita completamente argumentos racionais. A gente só aceita aquilo que é lógico, porra. Só aquilo que é racional. Entende? No caso do conservador, né? Assim, os conceitos morais da cúpula esquerdista, a gente não precisa falar. Tipo assim, você tem que ser humanista, né? Se você não cair na categoria de humanista, você é literalmente Hitler, certo? Então, assim, a gente já tá careca de saber, não tem por que falar disso, mas no quesito conservador, também existe isso, e se apoia, por exemplo, na honra, na glória de se cumprir o seu dever de homem, entendeu? Ou ainda seguindo conceitos e regras ditadas por instituições como religiões organizadas, por exemplo, saca?
Então, se você não aceitar, se você não seguir esses preceitos morais, que são emocionais, tá? Você vai ser taxado como covarde, certo? Como um ser desprezível, sabe? Porém, eu devo frisar novamente, são irracionais, são puramente emocionais, porque se o cara aplicar a racionalidade, ele vai ver o quão isso é ridículo no dia de hoje. A porra toda já mudou, por N razões, entendeu? Aqui nós temos o entendimento de por que as coisas mudaram, por que as coisas estão assim, mas quem tá de fora, não. E o cara que tá de fora, na culpa conservadora, por exemplo, ele não vai conseguir ver enquanto ele não questionar esses conceitos, enquanto ele não questionar essas coisas, enquanto ele não fizer uma autocrítica, saca? Então é isso, se ele rejeitar esses conceitos, ele vai pagar o preço, entendeu? Muitas das vezes é um preço alto, ele não quer ser um cara tipo antissocial, ele não quer se desvencilhar de tudo aquilo que ele acredita, ele está tão apegado ao seu sistema de valores que para ele é muito doloroso. Ah, mas ninguém disse que seria fácil. Ninguém falou que é fácil, cara. Você tomar Red Pill é uma coisa ruim pra caralho, né? Pelo menos de início, né? Mas enfim, a gente fala mais disso depois. A gente vive falando disso, como que é ruim, como que é foda, é uma coisa tão complicada. Mas, enfim, é justamente isso que a gente observa agora com o MGTOW. À medida que a gente toma notoriedade e que as pessoas olham, elas julgam a gente de acordo com os seus próprios dogmas. E se você reparar bem, você vai ver que o homem MGTOW, ele toma porrada de todo mundo, sabe? Todos os setores, né? Todos os setores estão contra o MGTOW. Então, porrada da esquerda, da direita, dos religiosos, do homem, da mulher, do travesti, do saci pererê, da curupira, porra, do caralho a quatro, meu irmão. Todos os setores da sociedade vão achar algum motivo para nos colocar alguma forma de shame, saca? E quer saber? Isso é esperado, esse é o preço que se paga quando a gente não se submete à agenda de terceiros. Isso é foda, né, cara? Mas fazer o que? É assim que a banda toca. Eu prefiro pagar esse preço, sinceramente. Mas isso evidencia de forma bem clara assim, o caráter subversivo do MGTOW, saca? Então, eu até separei aqui um conceito de subversivo para você ver, cara. Olha só que doideira. Eu vou dar o conceito aqui, a gente retorna no pensamento, mas pega a visão, né? Eu digitei aqui no Google a palavra subversivo, né? E tá aqui, ó, subversivo, que subverte, que causa subversão. E o outro, a outra definição mais apropriada seria aquele que prega ou executa atos, a transformação ou derrubada da ordem estabelecida. Revolucionário, é o que está escrito aqui, certo? Então, um cara que é subversivo, ele vai tomar a porrada de todo mundo porque as pessoas não querem uma revolução, elas querem uma continuidade, tá? Então, bom, a gente pode dizer que o MGTOW é subversivo, cara. Mesmo que a gente não faça nada. Porque aí que tá, fazer nada já é fazer alguma coisa, né? Mas como que uma filosofia que tem uma conotação justamente de desprezo, né? Pô, no MGTOW a gente basicamente pratica ativamente o desprezo,
das coisas do mundo. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, saca? A não reatividade, sabe? Desapego, né? As coisas que a gente sempre fala, né? E é individual pra caralho. Quer dizer, o cara que é mental, ele não faz nada, não faz mal pra ninguém, entendeu? A gente só vive a nossa vida. Como que isso consegue causar tanto alvoroço? Entende? Como que isso consegue causar tanto alvoroço? Né? O cara migtal, ele só tenta navegar pelo mundo da melhor maneira possível, sendo livre, mantendo a liberdade dele, acima de tudo. Liberdade acima de tudo. A verdade é o seguinte, meus caros. A verdade é que a Matrix condiciona que as pessoas sejam hostis conosco. Porque a Matrix precisa dos escravos. O imbecil coletivo, tanto de esquerda como de direita, não interessa, ele serve ao mesmo propósito no final das contas, que é manter um sistema maior do que qualquer agenda política. Não interessa qual direcionamento você tome. No final das contas, quem está pagando cada vez mais imposto, cada vez mais leis feministas estão passando, mesmo com o governo de direita. Faço referência ao canal do Dom Sandro. Quem não conhece, recomendo que veja, tá? Ele faz um trabalho muito bom expondo todas essas merdas que estão acontecendo. E mesmo com o governo de direita, a gente tem esse monte de bosta passando aí por debaixo dos panos, cara. Sabe? Simplesmente não existe um plano para a volta do patriarcado, por exemplo. Não existe um plano para que a sociedade seja fundada em princípios racionais. Muito pelo contrário. Hoje todo mundo é regido pela emoção. Entende? Porra, cara. Não existe um plano para preservar a cultura ocidental, para preservar a família. Isso já foi tudo pro caralho. Cara, nesse ponto... E é isso que é doído para os caras conservadores admitir. Em resposta à Covid-19, tome precauções extras, como abrir janelas para melhorar a ventilação. Vocês não têm mais o que conservar. Vocês estão conservando o quê? Vocês estão conservando ruínas. Vocês estão defendendo da destruição uma coisa que já está destruída, porra. E é o seguinte, cara, se você não percebe, ou se você... buscar um passageiro, tá pertinho. Se nega a perceber, adivinha só? Você é massa de manobra, porra. Você caiu no golpe. Você tá sendo enganado. O golpe tá aí, né? Cai quem quer. Com esse sistema matrixiano de merda e é escravizado pelo mesmo. Cara, olha só, eu digo o seguinte, né, para todo mundo que estiver me ouvindo, tá? Eu, por exemplo, já fui um cara conservador. Eu sou oriundo de uma família tradicional, muito tradicional, onde tem um pai e uma mãe, né? Eu tenho irmão, cara, a minha mãe casou virgem, o meu pai, bom, olha, diz ele que casou virgem, mas eu acho que é mentira, entendeu? Mas é uma família muito tradicional. Eu não tenho problemas familiares nenhum. E eu acreditei por a maior parte da minha vida que esse era o correto, né? Que esse era o caminho certo e que a gente deveria manter isso e etc. Só que as coisas mudaram, meu caro. As coisas mudaram, entende? Não dá mais pra gente querer dar uma de conservador, porque simplesmente não há mais o que conservar. Foi o que eu falei aqui. Entendeu? Os motivos, os porquês
A gente aqui no Miguel, a gente pode explicar muito bem. A gente tem canais ótimos aí que destrincham muito bem o assunto, cada um dos assuntos, e a gente vai falando e a gente vai tendo uma discussão, sabe? As pessoas, né? Você que tá me ouvindo, por exemplo, caraca, a gente aprende tanto com os comentários, velho. Tem nego, porra, que dá um comentário nos vídeos da gente, assim, e é um insight muito profundo, muito bacana, muito maneiro. É uma discussão que a gente tem, cara, a gente discute ideias. E as ideias, agora, essa que é a questão que eu queria falar agora. Tem que partir de um pressuposto racional, lógico e objetivo. Nada de relativismo, nada disso, nada dessa porra. Se a gente quer chegar na verdade, nós temos que ser objetivos, tá? Muito claros e lógicos e racionais. Vamos exercitar essa lógica, essa racionalidade que Deus deu para você, entende? Ou se você não for religioso, que a natureza deu a você, que a evolução deu a você. Você evoluiu justamente e você está no topo da cadeia alimentar porque você é racional. Então se utiliza disso, certo? Não baseie a sua visão de mundo em preceitos morais emocionais. Pelo contrário, baseie a sua moralidade de acordo com o mundo. É você que tem que se adaptar ao mundo e não o mundo se adaptar a você. Compreende, meu amigo? Nós seres humanos somos mestres em nos adaptar. E a história mostra que quem não se adapta morre. É assim, ou morre, ou se submete, vira escravo, ok? Então, bom, é isso que eu tinha para falar, tá? Eu espero que tenha sido produtivo esse meu pensamento para vocês e a gente vai discutindo. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você é um cara que é conservador, tem uma crítica para fazer sobre o MGTOW, por favor, faça sua crítica. Só que eu peço para você o seguinte: pensa nisso que eu te falei primeiro, tá? Pensa nisso e cuidado com a sua crítica, para você não parecer um tolo, um otário, para fazer uma crítica ad hominem completamente sem fundamento. Isso é coisa de gente ignorante, completamente absorvida pela narrativa. Isso é coisa de escravo, certo? Então, pessoal, até a próxima. Acabou exatamente agora que cheguei no passageiro. Muito bom vídeo. O que você sabe sobre o socialismo? Muito bom vídeo.